Rio Grande do Sul. Agradecer também à diretoria, conselheiros, delegados do conselho e os demais membros das demais câmaras setoriais, né? Assim como é a nossa de responsabilidade, temos outras câmaras que fazem esse trabalho maravilhoso, que é dedicado aos assuntos específicos das suas áreas, né? Informamos que esse evento terá um certificado, vocês poderão acessar amanhã pelo site, né? O botão de inscrição vai ter logo em seguida o botão de certificado. No início, alguns já perguntaram, né? Então, vai estar disponível no dia de amanhã os certificados. Então, colegas, hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante que é o Pacto Global da ONU, né? Os ODS, e nós vamos ter alguns convidados. Mas antes dos convidados, eu queria ver se a presidente Cláudia, que nos honrou com a sua presença, quer dar uma palavrinha, que eu acho que ela é uma grande defensora do tema também. E, Cláudia, o que tu acha? Contamos com a tua palavra? Obrigada, Carlos. Não estava no script, né? Não estava, mas é importante. Tu representa todo esse contexto, né, Cláudia? Então... É uma honra, né, estar à frente do CRA-RS, né, para mim como administradora e aqui num grupo tão seleto aí dos colegas que defendem esse tema, né, aí junto com a Câmara, né, de sustentabilidade. E como tu estavas falando, né, Carlos, a gente tem várias câmaras, as câmaras especiais que mostram essa questão do administrador, né? Eu sempre falo assim, nós somos como os médicos generalistas, né? O clínico geral. Mas nós temos as nossas áreas de especialidades e é sempre bom a gente aprender com os nossos colegas especialistas, né? De diversas áreas. A gente tem a Câmara da Saúde, Câmara de Gestão Pública, né? Câmara de Inovação e Sustentabilidade. Então, a gente tem diversas câmaras que mostram essas áreas de conhecimento tão importante do administrador aí, nesse leque que a gente está vendo. Eu acho que esse momento de pandemia, de tudo isso, a gente viu o quanto é importante o administrador aí na logística, à frente das instituições de saúde, né? Nós já conversamos um pouco sobre esses temas, né, Carlos? E acho que esses CRAs recebe, né, são fundamentais para a gente conseguir fazer esse bate-papo, né, tão qualificado aí entre essas áreas de conhecimento. Então, eu estou aqui hoje para ouvir e aprender um pouco aí com os colegas e espero que todo mundo saia muito satisfeito aí com as expectativas que tem, porque sempre é bom ouvi-los. Tá? Sucesso aí para todos. Muito obrigado, Cláudia. Importante ter esse apoio e este conhecimento, né? Então, iniciando o nosso trabalho de hoje, nós temos alguns convidados hoje, né? Eu vou apresentar um pouquinho do histórico dos ODS e depois eu convido a Catiane, do Sistema FEComércio, SESC, SENAC, para falar um pouquinho, né, Cátia, a questão da prática. Acho que é importante isso, a gente trabalhar hoje aqui conceitos, mas também, assim, o que eu posso botar em prática nesse meu dia a dia que está relacionado aos ODS, né? Às vezes nos sentimos sozinhos, mas vocês vão ver que pequenas ações contribuem muito para ajudar numa agenda global como os ODS, né? Trazendo um histórico dos ODS rapidamente, né? Essa agenda surgiu lá em 2015, onde 193 países das Nações Unidas aprovaram a Agenda 2030. Né? Então, eles fizeram um pacto de um plano de ação de 2015 a 2030. É a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo. Então, isso que nós vamos trazer hoje é uma agenda que envolve tanto organizações não governamentais, empresas, governo, né, num movimento único. Eu acho que isso é importante a gente ter essa noção. É uma iniciativa voluntária, isso é muito importante, né? Livre adesão, então ela não é regulatória, não é um código de conduta, ela é realmente por engajamento pessoal e organizacional. Né?
e é o mais importante, né, o pacto desde as declarações de direitos humanos da década de 40, da Segunda Guerra Mundial. Então, eles chamam de um pacto de sobrevivência, até, para um desenvolvimento em harmonia. Então, vocês olhem a importância e o tamanho que isso tem, né? Claro que isso parece muito gigante, mas a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, por isso que a gente trouxe também alguns cases práticos, né, para poder entender. E o pacto, então, ele tem princípios universais que cuidam dos direitos humanos, falam do trabalho, do meio ambiente e até mesmo anticorrupção. Então, é um assunto que está na Agenda 2030, o combate à anticorrupção, né? Tão falado nesses tempos de hoje. Como pilares, né, dos ODS, a gente tem 5 pilares que são as pessoas, o planeta, parcerias, que é muito importante, nós não fazemos sozinho. A exemplo desse evento, temos os colegas junto com a gente aqui, paz e prosperidade. Tá? É uma agenda muito positiva e, e um trabalho muito especial que é feito. Né? Então, os 17 ODS, eles se desdobram em 163 metas, né? Nesse plano de ação de 2015 a 2030. Então, vocês vão ver na prática, né, o que nós podemos fazer em relação a essa Agenda 2030, certo? E aí, para falar na prática, né, Catiane, tá me ouvindo? Convidar a Cati para falar Sim. um pouquinho, né, Cati? Isso é tão especial, né? E ainda mais hoje, 22 de abril, Dia da Terra, é uma defesa das pessoas, da terra. Não foi planejado, mas foi uma coincidência muito especial, né? O sistema FEComércio está bem envolvido, né? Então, a Catiane, vou apresentar ela, possui formação em biologia, pós-graduada em educação e trabalha, né, Cati, como especialista em sustentabilidade no sistema FEComércio, SESC e SENAC. E os desafios, Cati, nos conta um pouquinho. Então, boa noite a todos. Agradecer imensamente ao Carlos pelo convite. A gente que trabalha com sustentabilidade, a gente fala muito de propósito, né? E quando ele me convidou, eu pensei, nossa, vai dar bem no início das minhas férias. Mas quando a gente trabalha com amor, não é uma carga pesada, né? Bem pelo contrário. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, compartilhando e aprendendo muito com vocês, né? Eu vou contar um pouquinho de como que foi a nossa trajetória. Vai ser um resuminho, né, Carlos? Porque a gente gosta de conversar e quando a gente tem esse alinhamento com o tema, a gente não vê o tempo passar, né? Então, eu estou no sistema FEComércio há 10 anos, e a gente vem, então, galgando, né, nesse caminhar da sustentabilidade. A gente, então, contando um pouco para vocês, a gente se tornou signatários do Pacto Global em 2018 e 2019, porque eu represento o Sistema FEComércio, SESC e SENAC. Então, são instituições que elas faz parte de um sistema, mas elas são independentes, né? E a gente começou de uma forma muito singela, né? Então, de aprendizado, a gente já tinha algumas práticas isoladas, então a gente precisaria dessa chancela, desse compromisso, né? Então, por isso que a gente se tornou signatários, né? E a gente está aprendendo a cada dia, quando a gente vai discutir um ODS específico de qual forma que a gente pode contribuir, melhorar cada vez mais, né? E a gente começou, então, trazendo esse tema para a estratégia. Então, a gente tem o princípio de sustentabilidade, o desdobramento estratégico. Então, a gente colocou, a partir do ano passado, então, a questão dos ODS na estratégia, porque é fundamental a gente ter esse mesmo discurso junto com a prática, né?
Então, a gente desdobrou os objetivos estratégicos e linkou, então, com essa questão desse nosso compromisso, né, com o Pacto Global, e a gente tinha uma grande dúvida, e é aí que entra o nosso grande case, né, Carlos, que é como que a gente vai desmistificar esses ODSs na prática. Porque quando fala, né, da Agenda 2030, das metas, parece que está tão longe, né? E como que a gente, enquanto uma federação, SESC, SENAC, podem ajudar a engajar a chegar a alcançar essas metas, né? Então, a gente começou a estudar os ODSs, depois entrar em cada meta de cada ODS, verificar quais ou qual a prática que a gente consegue ajudar, né, a alcançar aquela meta, e no quesito de desmistificar essa agenda tão grande, tão complexa, e que ela tem uma visão tão sistêmica, a gente desenvolveu, então, dentro do Sistema FEComércio, SESC e SENAC, uma oficina, que a gente chama Oficina EAD, ODS na Prática. Essa oficina, ela traz cada ODS, explica de uma forma que a gente atende públicos diversos dentro do sistema. Então, enquanto cliente do SENAC, enquanto cliente do SESC, enquanto cliente da FEComércio, então o grande desafio era fazer uma fala em que alcançasse e atingisse a todos, né, positivamente. Então, a gente levou um bom tempo para desenvolver a oficina, ODS na prática, só que a gente não queria só um caminho de ida, a gente queria um caminho de volta também, né? Uma via de duas mãos, como a gente fala. Então, a gente criou, junto com a oficina ODS na prática, a gente criou um Instagram, se vocês quiserem lá nos seguir, é @ODS na prática, em que as pessoas vão exercitando algumas dicas da oficina, que tem dicas, né, na oficina, e elas podem publicar no Instagram e nos marcar. E a gente, então, reposta. Então, é muito bacana, né, para as pessoas sentirem mesmo, eu posso fazer a minha contribuição, né? Claro que ela é uma agenda gigante, ela é uma agenda de vários países envolvidos, mas a Cate, que mora no município de Cachoeirinha, fazendo alguma prática lá na casa dela, ou com a família dela, ou com a comunidade dela, ela consegue contribuir de uma forma singela, né? Então, essa oficina, a inscrição dela, ela pode ser gratuita ou uma contribuição voluntária de R$10, e todo esse valor desses R$10, né, a soma de todas as contribuições, elas são transformadas em alimentos que vai para instituições que são cadastradas no programa Mesa Brasil, que é um programa que tem do SESC, né? Então, a gente fez com que ela também fizesse essa outra ação, né? E a gente sempre, quando a gente pensa em sustentabilidade no sistema FEComércio, a gente pensa nos 4 pilares. Muito se fala de 3. A gente achou muito importante que, a partir de 2012 para cá, estão se falando muito em 4. E para nós, os 4 pilares essenciais é o econômico-financeiro, o ambiental, o social e o cultural. Cultural é cultura organizacional, né? É aquilo que está na parede da minha política, da minha missão, é eu exercitar e eu viver isso no meu dia a dia dentro do trabalho, né? Do meu trabalho. Então, e o nosso grande desafio dentro do sistema FEComércio SESC SENAC é trazer o equilíbrio dessas dimensões. Né? Muita gente nos diz assim, Kátia, é muita utopia da parte de vocês. A gente acredita que não. A gente acredita que a gente está num caminho, e isso fez com que a gente pensasse, quando a gente fosse para a sede nova, quando fosse construir a sede, a gente já pensasse nessas técnicas de sustentabilidade. Então, a gente já
construir uma sede com conceito sustentável, certificada na certificação Aqua, né? Porque a gente precisa quebrar esse paradigma de que sustentabilidade é custo e trazer essa visão sistêmica de que a sustentabilidade corporativa ela traz muito ganho para a instituição. Muito ganho. Então, a gente, dentro de Porto Alegre, a gente construiu essa sede e investiu nessa sede com esse objetivo, de a gente não só falar que nós somos sustentáveis, mas a gente exercitar, né, a nossa fala. Então, a gente dá alguns passos, por vezes, mais lentos, mas a gente solidifica cada passo. E trazer esse compromisso de ser signatários nos ODS, signatário do Pacto Global, né? Desculpa, ele nos traz essa chancela, essa força, porque por vezes a gente pensa assim, ai, mas isso não vai dar certo. Não, mas vamos olhar lá no ODS específico, por exemplo, a gente tem os 17, mas a gente tem 3 muito fortes. O ODS 3 é bem-estar, né? Saúde e bem-estar. É o ODS do SESC, que a gente chama, né? O ODS 4 é educação. É o ODS específico do SENAC, né? Mas também tem do SESC, que a gente tem educação infantil. E o ODS 8 é o ODS da FEComércio, que a gente trabalha com os empresários, a gente faz palestras, né, para os empresários sobre a importância do Pacto Global, né? Então, assim, e quando o Carlos nos procurou, né, Carlos, a gente ficou tão feliz, porque fortalece muito a nossa atuação, não somente enquanto uma instituição, uma federação, mas enquanto nós acreditamos neste tema. E saber que o Carlos, com o Instituto, junto com o CRA, a Júlia, que faz trabalhos belíssimos, e a gente já trabalhou juntas, né, Júlia? E é um trabalho de formiguinha, mas essas formiguinhas são fortes, hein? E são persistentes. Fazer com que a gente traga exemplos práticos. Então, o Sistema FEComércio Sesc Senac trouxe essa oficina ODS na prática, com dicas, com contextualização, com informação e com práticas mesmo, né? Cati, Então, essa é a nossa contribuição com vocês. até contribuindo, eu coloquei no chat ali o link do curso, né, da Obrigada. oficina ODS na prática, para o pessoal se engajar, fazer. Eu já fiz ele, é bem intuitivo, é tranquilo de fazer, né? Então, deixei à disposição dos colegas aí que quiserem acessar. Muito obrigada, Carlos. Até quando a gente criou a oficina, não era em época de pandemia, e a gente já criou em EAD, então nos facilita hoje, né? Sim, foi convergendo. E isso é importante o que tu falou, que realmente o sistema se preocupou, né, nessa questão na prática. Uma nova sede que é totalmente sustentável, né, foi uma atitude muito assertiva, né, nesse momento, de tornar sustentável em todos os sentidos, a questão ambiental também, né? Então, Cati, traz uma redução financeira, sabe, sim, Carlos? sim. Porque grandes empresários pensam ainda que é gasto, né? Que é investimento e que tu não tem um payback, um retorno logo. E a gente entrou lá em agosto. Em dezembro, a gente teve uma redução de 40% no consumo de energia. Então, assim, 40% numa conta de água, numa sede gigante como aquela, é uma redução financeira considerada. Uhum. Então, Importante, invistam. importante a questão também da liderança. Eu vi um vídeo onde o diretor, bom, ele fala, né, ele defende a sustentabilidade. Então, trazer aqui o papel da liderança, a alta liderança, é muito importante nesse processo. Tanto de investimentos na questão física, mas da fala, né? Por isso que eu também, Cláudia, fiz a questão de te ouvir, porque é muito importante, né, esse engajamento. Né? A alta direção está ali comprando a ideia junto. Né? A participação de uma reunião, estar junto. Agora a gente está com 204 pessoas nos assistindo. Agradecemos a todos, né, que estão assistindo. E a importância que é. Acho que isso
é muito importante. É Kátia, por isso que quando eu então, falo da estratégia, Carlos, é isso, né? É alta direção, estar é, alinhada, né? é, Então, quando a gente vai prestar contas em reuniões gerenciais, a gente diz, olha, na estratégia vai dizendo o que a gente está fazendo e qual o resultado disso, né? sim, Então, sim, isso é fundamental, engajamento da alta direção. isso é importante. Catiane, muito obrigado. Vamos Eu que passar a agradeço. colega. Foi maravilhoso te ouvir, saber que funciona, que sim, né? Tem o site também do sistema com os relatórios de gestão, tudo à disposição também. Eu já acessei, acho bem importante essa transparência também, né? E se precisar passar meu contato, pode ficar à vontade, tá, Carlos? Tá, perfeito. Passamos o contato. Convidamos agora a Camille Rebeca Bruns. Camille, está nos escutando, Camille? Eu tô. Tudo certo aí? Tudo certo, estamos te vendo agora, show de bola. É. Posso, Várias posso manobras, tocar? mas deu certo. Eu vi. Aham. Vou te apresentar, Camille, então. A Camille é colega da Unimed, em primeiro lugar, do Instituto. Eu sou do Instituto Unimed Rio Grande do Sul, a Camille é da Unimed Brusque, né? É especialista em gestão da responsabilidade social empresarial, tem graduação em serviço social, atua como analista de sustentabilidade na Unimed Brusque há 15 anos, na construção de estratégias, estruturas de políticas, projetos, e aí vai, né, Camille? Estruturação de projetos, desempenho, voluntária há 11 anos no Movimento Nacional ODS, Santa Catarina, né? E atualmente ocupa a coordenação de mobilização na gestão 2020 e 2022 do movimento. E é muito bom te ter aqui, né? E como falou o professor Pedro desde o início, a gente está bem curioso em conhecer o movimento ODS Santa Catarina. Então, passo para ti a palavra e vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, primeiramente, né, muito obrigada, assim, pelo convite, né, e tô, assim, ó, boba de ter 200 pessoas da área de administração, né, para falar sobre um tema desse, assim, parabéns pelo pessoal da organização, tá? Brinca com os gaúchos, Camille. É, Viu? eu fico brincando, a gente fica brincando lá na coordenação do movimento que o nosso papel seria trabalhar, né, eu enquanto coordenação de mobilização seria trabalhar a mobilização em Santa Catarina, mas a gente está trabalhando a mobilização já além das fronteiras, na verdade, né? Então Isso tá aí. muito legal isso, assim. Eu vou tentar ver se eu consigo passar minha apresentação aqui. Então, em Santa Catarina, né, o movimento, a gente se autodenomina ali, né, como um movimento que ele é formado por voluntários, né, caráter apartidário, ecumênico, né, e plural, e a gente tem uma missão aqui, né, que é facilitar a incorporação dos ODS no dia a dia das pessoas e na prática das organizações, né. Então, assim como a Catiane já tinha colocado ainda há pouco, não só as empresas, mas as pessoas, né, enquanto pessoa física mesmo, ela consegue estar desenvolvendo atividades aí no seu dia a dia, né, no nosso separar o lixo, no nosso ter o respeito com o próximo, na nossa atuação ética, né, no seu dia a dia, de fato conseguir ser sustentável também. E aqui, só queria fazer uma ressalva, né, porque hoje o evento de vocês está relacionado à questão do Pacto Global. Quando a gente fala em movimento ODS, não é um pré-requisito das organizações serem signatárias do Pacto Global, tá? Também, a gente tem diversos signatários que são do Pacto Global também, mas não há essa obrigatoriedade, né? Até porque quando a gente é instituição sem fins lucrativos, a gente consegue ser signatário do Pacto Global sem pagar a mensalidade, né? A partir do momento que eu sou empresa, dependendo do faturamento da minha organização, eu tenho uma cota que eu tenho que pagar anual para estar, né, como signatário do Pacto Global. Mas o movimento aqui não tem essa característica, tá? A gente não tem essa obrigatoriedade, né?
a gente, pensando na Agenda 2030, né, a nossa proposta é não deixar ninguém para trás, né? É isso que os ODS trazem para a gente também. Um pouquinho das nossas diretrizes, então, enquanto movimento, né, a gente é um espaço de colaboração, integração e sinergias, respeita as autonomias organizacionais, franqueza nos diálogos, definição de ações concretas, então, a partir do movimento, a gente busca isso sempre com os nossos signatários, e uma escuta ativa. Pode passar. E aí, falando um pouquinho, né, desse nosso modelo de governança, e eu coloco aqui para vocês que isso não é uma coisa assim, nossa, desde o início foi assim, não. Esse movimento, né, tem 11 anos, foi um processo de construção o tempo inteiro, né? Então, hoje a gente chegou naquilo que a gente entende que é o nosso modelo ideal de governança. Devido ao nosso número de organizações que são signatárias do movimento, a gente trabalha com a proposta de comitês locais, coordenação estadual, conselho fiscal e signatários. Sendo que, nos signatários, a gente trabalha com 6 categorias de signatários. Tá? Então, você pode ser um signatário do movimento pessoa física, né? Então, eu, Camille, do meu CPF, sou signatária do movimento. E eu também represento, por acaso, o movimento através da Unimed, que é a empresa que eu trabalho. Mas, se eu saio da Unimed, eu continuo sendo signatária do movimento, porque eu, Camille, também sou signatária, né? Entendendo aí, né, que a gente pode, sim, enquanto pessoa física, contribuir muito para essas questões da sustentabilidade. A outra categoria é poder público, então todas as instituições de poder público, né, seja elas da instância que for, podem participar. Instituições de ensino, empresas, organizações não governamentais e organizações de classe, né, a exemplo do próprio CRA aqui, que está presente, né, que está desenvolvendo o evento hoje. Temos uma coordenação estadual. Que é eleita em Assembleia Geral para um mandato de 2 anos. Então, essa coordenação estadual ela é composta por um coordenador geral titular e um coordenador geral adjunto, um coordenador geral de mobilização e um adjunto, um coordenador geral de comunicação e um adjunto, e um coordenador de captação de recursos e projetos, né? Então, com a proposta de a gente também, enquanto movimento, somos todos voluntários, né? Com exceção da Regina e da Karine, né? A Regina, ela faz toda a parte de secretaria do movimento, e a Karine, que faz a parte de comunicação do movimento, todo mundo é voluntário nesse movimento, né? Então, a gente também precisa de recurso para estar desenvolvendo essas nossas atividades aí né, no estado todo. E só retornando, assim, quanto a essa questão do Pacto Global, embora nós não tenhamos, né, essa obrigatoriedade, a gente gosta muito de reforçar e ficamos extremamente felizes, né, quando no início do ano, aliás, no final do ano passado, a gente tem um evento para os nossos, que a gente tem a figura, né, do patrocinador, e no final do ano a gente fez um evento onde o Carlo Pereira, do Pacto Global, esteve presente, né, nesse evento para os nossos apoiadores oficiais, e ele colocou que ele não tem dúvida nenhuma, né, de que em Santa Catarina e nem no Brasil existe um movimento que é tão organizado quanto o movimento ODS Santa Catarina, né? E sempre que o Pacto Global realiza algum evento na nossa região aqui do estado, eles têm a gente como um ponto focal, né? Então, assim, para desenvolver alguma coisa, o movimento ODS Santa Catarina é o ponto onde eles vão estar levando as propostas para que a gente possa levar, né, divulgar entre os nossos signatários para que eles possam participar também. Isso que a gente tem aí diversas empresas que, né, são de fato a atuação do Pacto Global. Então, assim, embora a gente não tenha essa chancela do Pacto Global, né, tipo assim, nem da ONU, né, enfim, mas eles são nossos parceiros para a atuação das nossas atividades. Então, aqui trazendo rapidamente um pouquinho dos nossos números, né, e aí é importante ressaltar que a gente criou essa figura dos comitês locais
porque a gente não dá conta, né, do tanto de atividades e de tanto de signatários que a gente tem aí no estado como um todo. Então, a gente tem aí 13 comitês locais, né, e cada comitê tem uma coordenação que também é eleita para cada 2 anos, e aí ele tem só a figura do coordenador geral e adjunto, o coordenador de comunicação e o coordenador de mobilização. Para se criar um comitê local, a gente hoje tem a definição de que com 10 signatários, sejam ele pessoa física ou jurídica, ele consegue compor um comitê. E não necessariamente... Está dando alguém o microfone aberto. E não necessariamente, então, esse comitê local ele vai atuar numa cidade, né? Ele pode abranger uma região de atuação. Então, hoje temos 13 comitês. A gente, inclusive, agora no início do ano, acabou de separar, na verdade, a maioria dos nossos signatários estavam na região da Grande Florianópolis, né? Então, só naquela região tinha em torno de 200 e poucos signatários, e aquilo já era praticamente uma coordenação estadual tendo que dar conta dos signatários. Então, a gente dividiu o nosso comitê de Florianópolis entre Florianópolis Ilha e Grande Florianópolis, que é onde pega a parte do continente, né? Biguaçu, Palhoça, aquela região. Todos os nossos signatários estão espalhados em 68 municípios aqui do estado. Pode passar. E esses são os nossos números, né? Então, a gente começou pequenininho lá em 2009, com 14 signatários, e quando a gente começou a criar a figura, né, dos comitês locais, que foi mais ou menos, né, em 2015, 2016, foi onde a gente viu esse boom, realmente, né, de número de signatários vindo para o movimento. Porque quanto mais a gente conseguia estar indo para as regiões do estado, mais né, os signatários lá daquela região conseguiam chamar outros signatários para estar participando do movimento. Então, hoje estamos com 775 signatários, né, inscritos aí no movimento. Eles não paga nada, né, para participar do movimento nacional. Eles têm... saiu a apresentação para mim. Isso. Só para vocês terem assim, uma noção, né, em número de signatários, né, o nosso maior número são pessoas físicas, então, dos 770, 326 são pessoas físicas e 205 são empresas, e todo o restante está dividido entre organizações não governamentais, poder público, organização de classe e instituições educacionais, né. E aí a gente precisou realmente criar essa figura dos comitês locais, porque a gente não conseguia mais havia essa necessidade de, alguém consegue vir aqui para o oeste do estado para dar uma palestra. Naquela época a gente ainda não estava antenado com essa situação do online que a gente está agora, né? Mas naquela época a gente tinha que estar se deslocando o tempo inteiro. E assim, por mais que eu sou voluntária do movimento, mas eu tenho, né, a minha obrigatoriedade lá enquanto empregada da Unimed, de desenvolver as minhas atividades também. Então, e assim, todo mundo que está dentro da coordenação tem essas questões, né? Então, a gente começou a ver, assim, se a gente criasse essas figuras dos comitês locais, aquelas pessoas que estão lá nos comitês locais, elas são o braço da coordenação estadual também. E, para isso, a gente criou também, a gente define as estratégias de atuação enquanto movimento estadual, enquanto coordenação estadual, mas junto com esses coordenadores locais. Então, a cada 2 meses a gente tem reunião para definição de ações, para pensar junto as atividades, né? No início do ano a gente faz junto esse planejamento com eles, então, para de fato ser uma atuação de colegiado, né? Que a gente consiga sempre estar, a gente busca sempre... junto aos nossos coordenadores locais, que eles tenham essa ideia assim, que não é o Comitê Brusque, não é o Comitê Blumenau, não é o Comitê Joinville, é o movimento ODS Santa Catarina. A gente tem que fortalecer essa ideia de enquanto movimento estadual, né? Estamos lá com essas coordenações locais, mas é para que a gente consiga, de fato, fortalecer e trazer cada vez mais organizações para o movimento. Então, só colocando que cada comitê local é formado pelos signatários, né, como tem uma região de abrangência, que de fato eles são ali o nosso braço de atuação. Pode passar, Carlos.
Cada coordenação aí, então, tem uma responsabilidade, né? Então, a coordenação geral, né, tanto no local quanto no estadual, né? De representar institucionalmente o comitê e a coordenação estadual em âmbito local, né? A coordenação de mobilização, que vai estar realmente mobilizando novos signatários e engajando esses existentes, né? Que esse é o grande desafio também enquanto movimento, né? Porque não é só eu captar novos signatários, é eu manter aqueles que estão e atuantes, na verdade, né? E a coordenação de comunicação, então, que vai fazer toda essa divulgação dessas ações do comitê. Pode passar. E daí a gente, para pensar na nossa estratégia de atuação aqui do movimento, a gente pensa sempre em 4 grandes verbos, né? Que é o engajar, fortalecer, aparecer e ampliar. Eu estava conversando até com o Carlos, né? Quando a gente estava falando um pouquinho, né, da minha fala hoje, que quando a gente fala o aparecer, a gente sempre brinca que internamente, a nossa piada interna é muito assim, ó, precisamos cacarejar, né? Então, precisamos aparecer mais, a gente faz muita coisa, né? A gente achou que não era legal botar o cacarejar e ficou o aparecer. Então, a gente sempre trabalha, né? Que a gente precisa desenvolver ações e eventos, né? Com o objetivo de engajar mais as pessoas e as organizações, e fortalecer os nossos comitês locais, aparecer e dar mais visibilidade ao movimento, e ampliar aí os nossos números, né, tanto em termos de signatários, quanto em termos de comitês locais também. Pode passar. E aqui, então, só já finalizando, né, um pouquinho de quais são as nossas ações, né? Então, a gente sempre entende, assim, o papel do movimento não é, de fato, realizar projetos, mas a gente precisa pensar ações em eventos que a gente possa estar aí reunindo os nossos signatários, né? Quem vai realizar efetivamente o projeto ou a ação com impacto no ODS é o signatário, é a organização lá no dia a dia dela. E a gente precisa estimular, a gente precisa estar fomentando isso junto a essas organizações sempre. Então, de forma bem breve, assim, né? A gente tem alguns eventos que a gente criou durante o ano. Um que se chama ODS em Pauta, que ele vai acontecer sempre na última semana do mês de maio. Então, essa ideia do ODS em Pauta, ele é um evento onde a gente vai desenvolver a questão de conteúdo sobre o ODS junto com os nossos signatários, né? Não vai estar pensando em nenhum tipo de projeto, nem nenhum tipo de ação efetivamente. É produção de conteúdo, né? Então, até nesse ano, vai ser na última semana de maio e vai estar disponível nos nossos canais do YouTube ali do movimento. A gente vai promover alguma ação, né? Aliás, a gente vai promover eventos onde cada comitê vai ter que pensar um tema e ir atrás de palestrantes para esses temas que estejam relacionados à questão dos ODS. Então, a coordenação estadual vai fazer uma palestra de abertura e uma palestra de encerramento, né, na sexta-feira e na segunda-feira de abertura. Então, terça, quarta e quinta, esses 13 comitês vão ter que desenvolver atividades aí para estar pensando que temas que vão estar sendo realizados. O ODS na prática, e aí seria de fato os signatários estarem mostrando o que eles estão fazendo na prática. Então, esse ODS na prática acontece no mês de setembro. A gente, enquanto coordenação estadual em Santa Catarina, né, não é uma coisa de Brasil, é Santa Catarina mesmo, definiu como o ODS na prática a última semana de setembro, sempre para lembrar que setembro é o mês que o ODS faz aniversário, né, já que a Assembleia da ONU acontece em setembro. Então, sempre nesse mês, a gente faz na última semana, a Semana ODS na prática, que daí é quando os signatários vão promover ações junto à comunidade para poder falar sobre o que eles estão fazendo sobre o ODS, né? E aí aqui essas ações podem ser pensadas junto com os comitês ou o signatário sozinho também. A campanha ODS é uma campanha que daí a gente, enquanto coordenação estadual, cria, né? Tem todo ano o pessoal pensa alguma coisa diferente, né, para entregar. E aí a gente fica 17 dias fazendo uma postagem todos os dias para falar sobre cada um dos ODS e o que a gente precisa fazer para a gente conseguir alcançar essas metas até 2030. O ODS Think Tank é um grupo estratégico, né, que a gente inclusive está reformulando ele agora.
E aí os nossos signatários, que são os nossos apoiadores oficiais, eles são convidados para participar desse grupo estratégico para a gente pensar ações que possam influenciar políticas públicas no Estado em relação aos ODS. A gente chama também professores de universidades para estar participando desse grupo, né? Anualmente, a gente tem o Prêmio ODS Santa Catarina, né? A gente iniciou ele no ano de 2019, e tivemos a segunda versão em 2020. E em 2019, a gente se aventurou aí, na verdade, e criou o evento chamado Fórum Brasil ODS. E esse evento, né, pela magnitude dele, pelo trabalho que ele dá de realizar e de ir atrás de patrocinador, enfim, a gente optou em fazer ele a cada 2 anos. Então, nesse ano, a gente vai fazer ele também, tá? A princípio, né, programado por dia 5 e 6 de novembro. A gente está pensando em fazer ele de formato híbrido, né, entendendo que pode ser que até lá a gente ainda não tenha essa disponibilidade das pessoas estarem participando do evento presencialmente apenas, mas em 2019, quando a gente fez a primeira edição, a gente chegou a ter 550 inscritos, né, lá no evento ali em Florianópolis. Foi sensacional, com cases das maiores organizações do Brasil. Então, assim, a gente conseguiu muita gente excelente, né? A gente teve a presença do Haroldo Machado, do Carlos, né, que é do PNUD, do Carlos Pereira, que é do Pacto Global, participando do evento. Assim, foi sensacional mesmo. E a gente agora tem um probleminha que, assim, a gente tem que se superar, né, em relação a 2019. A gente foi um evento lindo, e agora ele vai ter que ser ainda mais lindo, porque as pessoas estão com essa expectativa, né, que querem um fórum ainda melhor. E ali, só volta um pouquinho só, então, assim, em relação às atividades, né, dos nossos comitês, né? Então, a cada 2 anos a gente tem essa eleição, sempre o ano de eleição dos coordenações locais e geral, ela é um ano sim, outro, né, um ano ímpar e um ano par. Para os nossos apoiadores oficiais, a gente tem palestras em company, que daí a gente faz, né, que a gente pode estar indo lá dentro da organização, eles têm direito a uma palestra por ano, que a gente faz entre os nossos coordenadores mesmo, e também um workshop e um café para os apoiadores no final do ano. Então, pode passar? Essa aqui, então, são os nossos apoiadores oficiais. A gente criou esse ano essa figura, né, de categoria diamante, ouro e prata, onde o diamante é com cota de até, aliás, uma cota de R$10.000, a cota ouro de R$5.000, a cota prata de R$3.000. Então, esses são as empresas hoje que são as nossas patrocinadoras, né, os nossos apoiadores oficiais do movimento mesmo, porque, né, a gente não tem como fazer tudo só no trabalho voluntário, a gente precisa realmente de recurso para estar indo nas organizações, para estar pensando em fazer atividades, pensando em criar material, em fazer canal no YouTube, né, enfim, a gente realmente precisa desse recurso para isso. Então, eu acho que era isso. Isso. Então, aqui são os nossos canais, né, das nossas mídias sociais. Então, tem o nosso site, tem a nossa gestão ali, que é o e-mail que a Regina vai estar sempre atendendo todo mundo. Tem a nossa página no Instagram, no LinkedIn, enfim, fica o convite aí para que vocês possam nos acompanhar também. E, de forma bem breve, era isso. Tá certo, Camila. Tá ótimo, ótima apresentação, e a gente conseguiu resgatar até a audiência. Nós estamos com 94, 95 pessoas assistindo. Estava em dúvida, a gente está controlando. Muito bom. E esse salto que vocês tiveram do ano passado para esse ano, foram mais de 100 empresas, né? Claro que tu já esgotamos o tempo ali, mas em uma palavra, o que fez esse salto, né, nesse momento de pandemia? Mais de 100 empresas aderindo. A gente acredita muito, assim, a gente teve que se reinventar nesse momento de pandemia, né? E a gente acredita muito, assim, que aqueles eventos online que a gente fez da Semana ODS, né, e do ODS em pauta, né, de maio e de setembro,
as pessoas, e a gente, né, divulgou isso nas nossas redes sociais, enfim, fez com que as pessoas pudessem estar mais próximos do movimento e de fazer sentido para as organizações participar disso, assim. E eu acho que essa situação da pandemia fez isso também, né? Então, assim, ó, muito se falou na mídia sobre essa questão da sustentabilidade, como é que as organizações estão pensando, né, no seu negócio, tendo que se reinventar, tendo que cuidar das pessoas que trabalham para si, tendo que pensar nos seus fornecedores, dos seus clientes, enfim. Eu acho que despertou muito essa situação, assim, ó, precisamos pensar em sustentabilidade. E o movimento, ele, né, por já ter essa característica, por já ter essas atividades, assim, que de fato elas são atividades concretas e a gente tem esse respaldo, né, dos nossos signatários para que, olha, o que a gente faz de fato é de verdade, assim, né, então a gente não fica só efetivamente falando, a gente vai lá e faz acontecer, né, essa mobilização dos signatários, fez com que isso, a gente ficou realmente, assim, impressionado também, assim, a gente achou que ano passado, né, pô, a gente vai se ferrar um pouquinho em relação a manter esses signatários, e o nosso salto ali foi gigante, assim, mesmo em momento de pandemia. Mas acho que é entendendo que precisa-se cada vez mais falar em sustentabilidade. Que é o que nós buscamos agora aqui também, trazer para o Sul essa fala, né, Camille? Que a gente fala tanto, e a Kate não está mais online, mas nós já fazemos, a gente não vai inventar a roda. Nós vamos costurar as falas, costurar as ações, e a gente faz coisas maravilhosas. Só que a gente não está se comunicando. Como é que tu botou ali, cacarejando? Não, tu não estava no slide isso, né? Botar no slide fica estranho. Mas é esse o objetivo também dessa fala hoje, né? No Instituto Unimed Rio Grande do Sul, a gente tem feito muitas ações e cada um no seu nicho. Então, esse é o momento de conversar, interagir, né? E esse é muito o papel do movimento, assim, sabe? De criar rede, de criar parceria. Meu, já saiu coisas maravilhosas de dentro do movimento, né? E a gente está ali para isso. Começaram com 14, né? Então, é possível. É possível, Camille, agradecer muito a tua participação. Tá dando uma travada. Estamos aqui enquanto movimento Santa Catarina, né, para o que der e vier e o que precisarem realmente para que a gente consiga ajudar vocês, né? Que seja com 10, que seja com 15 organizações que estejam a fim de fazer acontecer, né? Aqui eu falei já para o Carlos, aqui a gente tem o BRDE, que é super apoiador, né? A gente tem o pessoal do SESI, SESC, SENAC, que está dentro do movimento, o próprio pessoal do Sistema S, assim, quando era o movimento ADM, ainda estava super engajado, super à frente disso, então é possível fazer. Com certeza. Camille, muitíssimo obrigado pela tua participação, aceitar o convite também. E vamos tocar agora, falar com a Júlia e te agradecer então, Camille. No final tem algumas perguntinhas ali. Passar a palavra para a Júlia, então, por favor, Júlia. Oi, Carlos. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. E uma salva de palmas virtual para o nosso planeta Terra, né? Que tem o seu dia celebrado hoje e é o que nos permite estar vivos, né? E depois de ouvir as gurias falarem, né, de um olhar super corporativo sobre sustentabilidade, e eu sei que o papo é sobre isso, né? Porque já estamos aqui no meio de administradores. Eu sou uma administradora da comunicação, eu sou relações públicas, né, e tenho uma pós-graduação em gestão, mas o meu cerne está lá nas relações públicas, e eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu sou uma boa professora de sustentabilidade, especificamente sobre ODS. Então, eu quero trazer para vocês hoje um pouco mais desses pensamentos e desses conceitos que são tão importantes quando a gente reflete sobre os ODS, né? Eu estudo sustentabilidade há mais de 12 anos, então esse tema, ele veio comigo e foi evoluindo comigo, né? Conforme a sustentabilidade também evoluiu, principalmente dentro das empresas. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui um primeiro olhar, que eu acho importantíssimo a gente olhar os ODS, já que o Carlos já apresentou eles, eu vou pular essa parte.
E vou direto aqui para... Estão vendo? Apareceu, Juliana. Tá, Vou botar no modo da ótimo. apresentação. Tem colegas tentando entrar, se puderem autorizar, por favor. Tá ok, Luciano, vamos dar uma olhada ali. Obrigado. É que tem pessoas que estão tentando entrar que não estão na listagem, para não correr o risco, não tô aceitando, né? Como a gente não tem ele na listagem de inscritos, se puder botar ali no chat o nome, que aí eu vou vendo e vou liberando. Certo. Pode seguir, Juliana. Tá aparecendo para vocês os ODS aí? Sim, só mostra põe na apresentação aí. Tá aparecendo só carregando. Agora foi. Já. Tá, maravilha. Gente, então, bom, entendendo que vocês já conhecem os ODS, né, mesmo que eles sejam 17, super amplos e complexos, eu trago uma perspectiva para a gente enxergar eles hoje, e especialmente no Dia da Terra, sabendo que todos eles são interligados, mas mesmo assim é importante que nós, seres humanos, através da nossa inteligência, né, que a gente também reflita sobre um pouco de causa e consequência das coisas, né, e esse diagrama aí que apresenta os ODS, ele mostra em 3 grandes níveis, né, ele dividiu os ODS em economia, sociedade e biosfera. E por que eu gosto tanto desse negócio, né, porque ele é uma causalidade. Então, a coisa que tem lá em cima, e a menor bolinha, é a bolinha da economia, né? E aí eu pergunto para vocês, a gente teria economia sem a sociedade? Existiria economia se os seres humanos não existissem? Se existisse só bicho e planta no planeta Terra? Não ia existir, né? Infelizmente não. Os seres que não são humanos, né? Que são vários que moram no mesmo planeta que nós, eles não precisam criar um sistema econômico para poder sobreviver. Então, e da mesma forma, pergunto para vocês se existiria sociedade, se existiríamos todos nós, se não houvesse biosfera, ou seja, planeta Terra, né? Se todos nós morássemos em Marte, vocês acham que a gente sobreviveria do jeito que Marte é? E já respondendo, né, por todos vocês, a resposta é não, porque o único planeta que abriga todo esse tipo de vida, inclusive o Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, é esse planeta Terra, com as suas águas, com os seus mares, com as suas florestas, com o seu clima, enfim, com tudo isso que a gente tem aqui. E eu acho que isso é um ponto importantíssimo na hora da gente olhar para os ODS, é que todas essas pautas são urgentes, né, e tem países que são muito melhores do que outros em vários ODS, mas independente disso, todo mundo precisa pensar na biosfera, ou seja, no planeta, como algo que a gente precisa, né, se a gente, não adianta ter economia e sociedade se o nosso planeta estiver totalmente ferrado. E aí, depois de estudar muito, né, sustentabilidade, enfim, refletir sobre a importância da igualdade de gênero, das questões de igualdade racial, que são muito urgentes. Eu hoje estou no Dia da Terra aqui evocando o superpoder do nosso planeta de abrigar a nossa vida, né, e tenho gostado muito de pensar isso, é quase um ato de fé, né, a gente precisa entender que nós, seres humanos, não somos superiores ao sapo que vive na praia, porque sem o sapo a gente não conseguiria viver, né, a gente precisa cuidar do nosso ego em relação a isso, mesmo que a gente possa resolver vários problemas que a gente mesmo criou, né, e, enfim, então deixo essa reflexão aí para vocês. A segunda coisa que eu quero trazer também são más notícias, infelizmente. Esse aqui é a sinaleira, né, de como anda o Brasil em relação aos ODS, e a nossa sinaleira tá mal, né, eu tô vendo vocês fotografando, é isso, olhem essa sinaleira e olhem que terrível que ela está, a gente só tem um dos 17 ODS, que é um ODS que tá verdinho, e é um ODS que o Brasil é internacionalmente reconhecido por ter energia renovável, né, em nosso caso, especialmente a energia que vem
das águas, né, dos nossos rios, que a gente coloca em represas, enfim, a gente gera muita energia de água, e a energia hidráulica, ela ainda é entendida como uma energia limpa, né, mesmo que hajam, inclusive, várias perguntas sobre isso. Eu, inclusive, quando era pequena, acompanhei uma cidade ser submersa no meio de um processo de barragem, né, ficou só a pontinha da igreja para fora da barragem, foi bem louco isso. Mas, enfim, o ODS de energia é o único ODS que a gente manda bem, né, e todos os outros ou tão laranjas, que significa que a gente até tem umas coisas positivas, né, mentira, o amarelo é o segundo nível, né, então o verde é super, estamos bem aqui, tá tranquilo, o amarelo é, a gente tem desafios significativos, o laranja é muitos desafios significativos, e o vermelho é onde estamos mandando mal, né. Como bons administradores, vocês, acredito, gostam muito de indicadores e dados, né, e os ODS, eles permitem isso mundialmente. Então, fica a dica aí, se vocês gostam tanto dos ODS, naveguem pelos dados e vários relatórios que a ONU entrega em setembro, especialmente, né, quando todo mundo se encontra para dizer como é que está fazendo, o que está fazendo. Então, é muito importante a gente olhar isso para ter noção dessa conversa que é mundial, como é que o nosso país está indo, né? Tem alguns estados que já conseguem fazer também esses relatórios mais localmente, né? Tem, inclusive, algumas regiões que são atendidas pelo PNUD, que faz relatórios regionais de como é que andam os ODS, mas a gente não tem especificamente, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, né? Falando em CRA, infelizmente, não tem esse mesmo dado para o Rio Grande do Sul. Isso é um sonho meu de consumo. Se tiver muitas pessoas empolgadas a fim de tentar buscar isso, eu tô junto, assim, porque a gente precisa se reconhecer, né, no nosso status de ODS para conseguir avançar ou pelo menos parar de ir para o lugar errado, né. E é isso. E aí, gurizada, eu vou continuar a nossa conversa por um lado que eu não tinha planejado isso aqui, mas hoje eu estou, assim, ó, 100% impactada pelo Dia da Terra, e vou falar o que a Terra precisa falar para nós, seres humanos. Então, eu preciso compartilhar com vocês que eu tenho um enorme de um sonho. Claro que o primeiro sonho é que lá em setembro de 2030 a gente faça uma grande festa, pare o planeta todo para celebrar a conquista de todos os ODS. Eu sonho com esse dia. Só que junto desse sonho tem um outro sonho, que é um sonho um pouco complexo, que é o sonho de controlar as mudanças climáticas. A gente, ao longo da pandemia da Covid, se acostumou a olhar gráficos, né? Gráficos de aumento de nível de doença, aumento de morte, aumento de casos, enfim, gráficos terríveis, gráficos de previsões do futuro. E esse gráfico é um gráfico que esse que está do lado esquerdo, né? O gráfico do Covid é um gráfico que a gente viu muito no começo, que era assim, como seria se a gente não controlasse nada? Ia ser um gráfico muito alto e muito curto, e se a gente conseguisse controlar, ele ia ser mais baixinho, mais comprido, né? E a péssima notícia que eu tenho para dizer para vocês é que o nosso gráfico do futuro da mudança climática, ele é um tsunami. Ele é 50 vezes maior do que os gráficos que existem de Covid, de pandemia, de desigualdade, de racismo, de feminicídio, enfim. Ele é muito maior do que tudo isso. E ele vai afetar todo mundo que vive no planeta Terra. Infelizmente. E o que significa isso, né? Isso significa que as empresas também vão ser impactadas pelas mudanças climáticas. E aí, para não dizer que sou eu falando, né? Mesmo que eu acredite nisso, a questão é que a gente vai ver, está vendo já, através das empresas e através das organizações que falam em nome das empresas, a pauta climática aparecer como os grandes riscos, né? E um dos grandes fóruns onde as empresas se encontram era um Fórum Econômico Mundial, que acontece o seu evento também uma vez por ano, lá no friozão de Davos, enfim, e eles fazem um relatório uma vez por ano falando dos maiores riscos para as empresas. E vocês podem ver nesse slide que 5 dos maiores riscos para as empresas no futuro tem a ver com qualquer coisa relacionada com o clima. Então, tem muitos impactos climáticos que vão afetar tanto as cidades, e eu imagino que vocês devam estar vendo isso. Aqui em Porto Alegre, a gente teve uma tromba d'água em janeiro de 2016 que destruiu metade da cidade. A gente ficou sem luz por muitos dias, teve uma galera que ficou sem água, foi um terror, assim. Florianópolis também agora sofreu com uma chuvarada que desbarrancou um monte de morros, chegou na lagoa. Eu sei que deu
um terror ali que ninguém imaginava que ia acontecer. Enfim, isso vai acontecer cada vez mais. Isso também corta, né, os processos produtivos das empresas. Se não tem estrada por onde ir, não tem logística que funcione, né? E o nosso país vive de estrada, enfim. Então, se não, imaginem você se cair a luz agora. Simplesmente acabou a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa escola, o nosso lazer. Acabou. Não tem a luz, não tem internet, não tem mais nada da vida da pandemia, quase, né? Só dá para cozinhar e lavar louça. Mas, enfim, tudo isso para dizer que os impactos, eles já estão acontecendo. Eles já são, inclusive, medidos, a quantidade de dinheiro que a gente gasta consertando, né, e não prevenindo, ela já é mensurável, e esse é um problema das empresas, né. E aí, só para, esse gráfico eu gosto muito, tá, esse aqui é um grande momento de realidade do nosso Brasil, e eu gosto muito de falar dele. Especificamente hoje, vocês devem estar ouvindo que o governo Biden está fazendo a cúpula do clima, onde ele convidou 40 países para se reunir e falar sobre as suas ambições climáticas, sobre como que cada país vai se organizar para combater a mudança do clima. O Brasil foi um dos convidados, enfim, não mandou muito bem, a ponto do Biden ter saído no meio da reunião, foi um vexame louco, mas a gente já sabia, porque o Bolsonaro é um negacionista do clima, né, infelizmente. Mas isso aqui é de onde vêm as nossas emissões dos gases que causam esse tal de efeito estufa. Tá? Isso aqui é uma aula de ciências, enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas só para dizer para vocês que de onde é que vem, onde é que o que a gente faz para emitir e para contribuir com esse tal de aquecimento global, né? E aí, uma linha importante que eu gosto muito de falar, que tem muita gente que não acredita nesse rolê de aquecimento global ou fica meio espiado, né? Porque, já houveram várias eras do gelo, enfim, a Terra tem, sei lá, quantos trilhões de anos, e sempre o clima mudou e isso é natural. E isso é verdade, gente, as eras do gelo, elas são reais, elas acontecem naturalmente. O que não é real é a velocidade com que a curva do clima tem andado a partir da Revolução Industrial, que foi quando a gente começou a usar energias fósseis, ou seja, dinossauro que virou líquido, estava muito embaixo da Terra, embaixo de camadas e camadas de pedras, tinha um dinossauro líquido chamado petróleo, carvão, enfim. E a gente pegou aquilo lá que estava bem guardadinho e botou para fora e está usando isso até hoje, né? E foi a partir desse exato momento da Revolução Industrial que a gente aumentou a curva da média do clima. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando sobre alteração da média. É isso, é a aceleração da média. Não é a mudança climática em si, né? Porque ela é um fenômeno natural. E aí, de onde é que vem esses gases do Brasil? Vocês estão vendo aí que embaixo tem alguns níveis, uns números, e o maior número é o número de mudança do uso da terra, disparado, né? Então, se a gente tiver que fazer alguma coisa no nosso Brasil, como país, é diminuir essa tal dessa diferença do uso da terra. O que significa mudança do uso da terra? Significa que se tinha uma mata atlântica ali em Florianópolis, numa praia linda, e alguém derrubou e colocou um hotel, mudou o uso original do território, que era uma floresta. Enfim, e agora tem um hotel. Da mesma forma como, se tem alguém lá no Pará que derruba a árvore para desmatar e botar soja, isso também é uma mudança do uso da terra. E é exatamente nisso onde o Brasil precisa atuar mais, porque é ali que estão as nossas maiores emissões, e é por isso que a gente escuta muito, como brasileiros, falar sobre desmatamento, né? Se a gente fazer coisas em relação a desmatamento, a reflorestamento, enfim, a gente vai estar mandando bem, porque é ali onde a gente mais contribui para isso, né? Vocês estão vendo que o nível das indústrias, por exemplo, é uma participação super pequenininha, né? Ela não é uma participação enorme, como é a agropecuária, por exemplo. Então, isso tem muito a ver com a energia. Mas essa é uma aula que eu não quero me aprofundar muito, porque isso pode ser um tema meio complexo demais para explicar em pouco tempo. E aí, gente, pensando, né, claro que muito do que as empresas fazem é em função dos mercados internacionais, e hoje em dia a gente está vendo uma temática, e eu aposto que isso tem a ver também com um pouco do crescimento
das organizações signatárias do Movimento de Santa Catarina, além do ótimo trabalho resiliente que eles fazem há muitos anos, né, que é uma palavrinha que chegou no mercado de uma forma arrebatadora, que é a palavrinha ESG. Esta palavrinha está no fim da linha aí, porque ela é a forma atual de falar sobre sustentabilidade, né? Quando eu comecei a estudar sustentabilidade lá em 2008, a gente falava muito sobre responsabilidade social e sobre balanço social, que era a forma que as empresas faziam eu sou uma empresa que faz erva mate, tá? Eu tô com um chimarrão aqui na frente, foi a primeira coisa que me apareceu. A Júlia tem uma empresa que faz erva mate, enfim, tem lá as suas arvorezinhas plantadas, tem o seu território, tem a sua indústria, mas eu sempre me engajei em ajudar as crianças a irem para a escola. É meio que isso, né? Eu trabalho com erva mate, mas a minha responsabilidade social, digamos assim, a minha atuação social é mandar as crianças para a escola, porque eu sou apaixonada por isso. Eu sou a dona do negócio, eu adoro mandar as crianças para a escola, eu mando elas para a escola, tudo bem. Com o passar do tempo, essa lógica foi mudando, foi evoluindo para o core business. E essa é uma palavra que eu tenho certeza que vocês administradores, e eu vejo um monte de estudante aqui, eu estou super empolgada em falar para vários estudantes, uma saudade de falar para estudantes. Vocês vão ouvir muito falar de core business, que é o coração do negócio. Se eu tenho uma empresa que faz erva mate, o core business do meu negócio é produzir erva mate. E a produção de erva mate, ela vai desencadear várias coisas positivas quanto coisas negativas. E a sustentabilidade evoluída é a sustentabilidade que olha para esse impacto positivo da mesma forma como ao impacto negativo e lida com isso. Então, aumenta o seu impacto positivo nas coisas positivas e diminui o impacto negativo com as coisas negativas. E, claro, se quiser continuar levando as crianças para a escola, legal, maravilha, faz tudo ao mesmo tempo. Quanto mais fizer, melhor. Então, assim, essa foi a evolução da sustentabilidade corporativa. Ela veio para a estratégia do negócio, né? Ela veio para desencadear o que a Kati disse. Foi o grande chefão que pegou a pasta da sustentabilidade e colocou isso para todas as áreas da organização trabalharem, né? Que é uma era que a gente está vivendo ainda, né? Tem muitas empresas que trabalham a sustentabilidade corporativa e, enfim, o Pacto Global é uma das organizações que ajudam as empresas a trabalhar com sustentabilidade, né? E, enfim, então isso aí está super... E aí chegou, no ano passado, o tal do ESG, que na tradução do inglês para o português é Environmental, Social, Governance, ou seja, ambiental, social e governança. E de onde é que veio isso, gente? Isso veio do bolso, veio de muitos investidores, muitos banqueiros, muita gente que distribui dinheiro para outras empresas, e eles se deram conta que se eles não fizessem um movimento, a velocidade com que as coisas precisam acontecer, porque vocês estão ligados que 2030 é daqui 9 anos, né? Vocês acham que vai dar para acabar a fome em 9 anos, no ritmo que estamos hoje? Eu tenho certeza que não, né? Mas, é claro que isso pode melhorar muito se a gente fizer tudo que a gente pode fazer, mas se a gente continuar nesse ritmo, vai ser um pouco difícil acabar a fome, né? Então, os desafios, eles são muito grandes. A gente precisa sempre, cada vez mais gente participando deles. E o mercado financeiro é muito chave nisso, porque vocês sabem que quando mexe no bolso, muitas empresas, muitas pessoas, né? A gente se mexe quando aperta no bolso. E é isso que está acontecendo agora. Então, o mercado está sendo chamado, as pessoas que são sustentáveis vão receber dinheiro, vão receber investimento, vão receber juros menores, enfim. Vai ser mais fácil para as empresas que forem sustentáveis a partir de agora, porque o mercado está olhando o ESG, que é exatamente isso, eu só dou dinheiro para quem for sustentável. Isso significa várias ações administrativas, né? Isso significa relatórios, enfim, um monte de coisa. E aí eu deixei também algumas outras dicas, assim como o Pacto Global, de outras instituições que certificam empresas que são sustentáveis. O Sistema B é um deles, né? E é um jeito super vanguardista, assim, o Sistema B, ele quer que a empresa seja, assim, a melhor empresa do mundo, para o mundo, né? O Pacto, ele aceita uns níveis menores, assim, mas o Sistema B, ele é level, assim, ele é rock and roll na sustentabilidade. E ele, inclusive, tem uma ferramenta, que é uma ferramenta é um questionário que tu pode responder em nome da tua empresa para ver em que nível você está do Sistema B.
enfim, o que você precisa fazer para evoluir, para fazer parte que é internacional. Travou, Da mesma forma... um pouco, Júlio. Tá dando uma travada. Voltou? Travou, mas voltou agora. Uhum. Temos Repetir mais o uns último. minutinhos. Ufa. Eita, meu navegador deu uma bloqueada aqui, deve ser por isso. Chega uma hora que o computador cansa também, né? Não é só... Vocês estão me escutando? Sim. Sim, sim. Uhum. Ótimo. Tá. Mas o que eu quero deixar, a dica do dia mesmo é, se vocês quiserem aprender cada vez mais sobre sustentabilidade, olhem os relatórios de sustentabilidade das empresas que vocês gostam e das que vocês não gostam, mas que vocês sabem que são sustentáveis. Porque no relatório de sustentabilidade, as empresas contam tudo o que elas fazem, quais são as metas delas, enfim, é a janelinha da transparência, da sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade. Especialmente se ele for um relatório GRI, que é essa marquinha que vocês estão vendo aí, que é uma entidade também global de como reportar sustentabilidade. Então, todo mundo que reporta através do GRI, reporta da mesma forma. Vocês podem, inclusive, pegar 2 relatórios e comparar as mesmas métricas de empresas completamente diferentes, né? E é muito legal ver isso. Eu indico para vocês o relatório da Natura, que é um relatório que já tem os ODS integrados, então vocês vão ver os ODS espalhados por lá, e a Natura é um super orgulho para nós brasileiros, porque ela é a única grande empresa, né, a única multinacional que é signatária do Sistema B, que é o nível difícil de sustentabilidade. A Natura está lá, sendo uma grande empresa, enfim, sendo multinacional, ela é uma super inspiração, assim. E o que mais que eu ia dizer para vocês? Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha para dizer para vocês. Essa aqui é a fórmula, gurizada. A minha fórmula do conhecimento dos ODS, que eu fui descobrindo ao longo de... faz 4 anos que eu sou empreendedora, né? Então, eu vivo tanto o lado administrativo, o lado contábil, o lado tudo da minha empresa, porque sou eu e eu mesma, mas também o lado do conteúdo, né? Sou eu que crio o conteúdo, sou eu que aplico o conteúdo. Olha só, a pessoa faz tudo mesmo. E aí, ao longo desses 4 anos sendo empreendedora, eu fui descobrindo que através desse caminho, né, que junta conhecimento, super paixão, ó, louca, já estou trocando as frases, né? Conhecimento, super poder e paixão, dá uma fórmula muito boa sobre os ODS. E essa fórmula é, inclusive, o que vai nos manter aqui no evento, depois de ser invadido, depois de ter visto, assim, uma coisa horrível, né? É isso que nos mantém falando de ODS, apesar das coisas que surgem no meio do caminho, né? E tudo isso por quê? Porque vocês sabem que ODS é ações e assuntos muito distintos, né? Saber tudo sobre, sei lá, vida marinha é completamente diferente de saber tudo sobre igualdade de gênero, né? Completamente diferente. Então, vocês que quiserem... Oi? Travou. Não, eu ia te comentar, desculpa te interromper, mas sem problema. Aquilo que a Camille falou antes, e tu trouxe, né? Quanto mais nós falarmos dos ODS, né, que é um engajamento, que é o que nós acreditamos, mais também a gente fomenta essas ações, né? Então, a comunicação, o falar em rede, eu acho que é essa paixão, isso traz os ODS para frente, né? E não só, eu fico muito assim, a questão das grandes corporações precisam estar aqui também. Claro. Elas precisam estar aqui porque elas são grande parte do PIB, grande parte dos fatores de exploração da natureza. Então, é trazer para esses fóruns. A Camille trouxe ali alguns logotipos bem importantes, né, de empresas fortes. Então, é pessoa física, mas também o engajamento dessas grandes empresas. Com certeza. De novo, né, se a gente olhar como é que a natureza funciona com a lesminha, que é comida pelo bicho médio, que é comido pelo bicho grande, que morre e é comido pelo urubu, né? Então, tem todo um ecossistema que precisa acontecer junto para que esse sistema funcione
com saúde, né? Que é o que a gente não está vendo no nosso planeta hoje, infelizmente. O nosso planeta está doentíssimo. Ele, inclusive, mandou um vírus para nos botar em casa a pensar sobre, né, o que a gente anda fazendo. Então, eu estou super espiritualizada nesse dia de hoje e quero compartilhar também um pouco desse olhar de que os ODS nada mais é do que a gente cuidar da nossa sobrevivência na Terra, e só que de uma sobrevivência maravilhosa, não é assim só sobreviver, eu quero é viver bem, e com todo mundo vivendo bem, seja nas suas empresas, nas suas casas, enfim. E é isso que... as próximas gerações possam também viver, né? Que é exatamente o ponto do conceito de desenvolvimento sustentável, né? É viver o planeta sem estragar ele para o resto da galera que vai vir depois da gente. Oi, tem colegas meus querendo entrar, mas eles não estão conseguindo. Oi? Tem colegas meus querendo entrar, mas eles não conseguem. Emily, só pede para colocar o nome no chat que a Arielle já está liberando, tá? Por favor. Júlia, era isto? Carlos, eu só quero dizer uma coisa que eu estou entrando agora como cuidadora dos projetos de educação do Climate Reality, que é uma organização que fala sobre mudança climática. Isso vai ficar cada vez mais presente na minha vida, mas eu trago um ensinamento do Al Gore, que é o cara que fundou essa ONG, muito importante, de que os resíduos políticos, os recursos, não são resíduos, os recursos políticos são recursos renováveis. Ele sempre fala isso. Então, a gente vê que ao longo da história, assim como as eras do gelo acontecem, a gente também tem mudanças estruturantes nos governos que a gente vive, né? E eu estou dizendo isso porque hoje o Brasil, infelizmente, não tem uma organização nacional que coloque todo mundo junto a favor dos ODS, né? Essas entidades, elas existiam, elas eram super fortes, a gente tinha... existe ainda, na verdade, né, um fórum nacional onde várias entidades representam a sociedade civil, as empresas, mas isso está cada vez mais fragilizado, né? Só que isso não significa que a gente não possa fazer um monte de coisa, que é o que a gente está vendo no setor privado, né? Os bancos estão pegando essa responsabilidade, o setor financeiro, enfim, as empresas estão trazendo isso cada vez mais, e isso é um efeito curioso, né, de que se a gente não tem alguém para nos orientar, nós vamos ter que se organizar do nosso jeito. E é isso o que eu acho que é muito importante que a gente continue tendo entre nós, sejamos nós, terceiro setor, empresas, enfim, que é através dessas redes e através dessa união nos setores subnacionais, que a gente também tem muito o que fazer, né? Afinal, ficar sentando, esperando um milagre, não é o que a galera que faz sustentabilidade normalmente faz, né? Normalmente eles fazem independente do que está acontecendo. Isso aí. Esses movimentos que a gente viu do ODS Santa Catarina, o que a Catiane falou, né? Pessoa física, são esses movimentos, né? O próprio CRA agora também abrindo esse espaço e é isso. Acho que esse é um movimento para... como é que é superpoder, mais a paixão. Gostei da fórmula ali, já não tem. Então, conhecimento, tudo começa com a frase, que é a frase, podemos lembrar do ET Bilu, eu sei que tem um monte de gente jovem aqui, que é busque conhecimento. E é isso, busque conhecimento sempre, sem parar. Perfeito, porque Júlia. A cada vez que a gente abre uma portinha, abrem outras 50, né, sobre sustentabilidade, assim, não é fácil. Sim. Pessoal, Júlia, muito obrigado. Tá travando tua conexão, tá? A gente te ouve e não te ouve. Tem uma pergunta, eu acho que vai voltar. Se vocês me permitem já passar para as perguntas, né, em função do corte que a gente teve, algumas perguntas a gente não vai conseguir responder, mas a Nara teve uma pergunta no chat ali, Nara, não sei se tu quer fazer ela pessoalmente, acho que era para falar da Júlia, né, por favor. Boa noite, estou gostando muito, parabéns às apresentadoras aí. Eu sou a Nara Miller, sou administradora delegada do CRA aqui no Litoral Norte, então na praia, né, do nosso Litoral Norte, e me preocupo muito com essa questão da sustentabilidade, né,
especialmente a ambiental. E eu estava pensando, quando tu falaste ali das empresas que precisam apresentar seus relatórios para que tenham acesso a fomentos, enfim, falando do dinheiro. E eu atendo, assim, trabalho muito com pequenas e microempresas, que é a nossa realidade aqui também, né? E, inclusive, na semana que vem eu vou fazer uma palestra sobre o Flourishing Business Canvas, que é um canvas que eu trouxe lá do Canadá, quando eu estive lá, que tem um pano de fundo na área ambiental. Então, tudo na empresa tem que ser planejado, organizado, com aquele pano de fundo ambiental. E aí vou usar bastante coisa do que eu peguei hoje aqui nas falas de vocês. E aí eu fiquei pensando, como é que a micro e a pequena empresa podem ter acesso, como é que elas conseguem preencher esses relatórios, porque elas fazem suas pequenas ações também, né? Até o Carlos falou aqui das grandes corporações, importantíssimas, porque elas dão um exemplo também, né, para as outras, né? Mas as pequenas muitas vezes fazem. Como é que elas podem? Elas têm acesso a preencher esses relatórios para mostrar isso? A Cláudia, nossa presidente, deve lembrar que em setembro de 2019, justamente no mês, então, dos ODS, a gente teve um evento aqui de premiação em Osório, foi o Prêmio Ácio, de melhores práticas, e nós usamos os ODS como base, né, para os critérios de avaliação, e foi muito legal, porque eles não sabiam o que faziam, né? A gente faz isso, mas isso aí vale, isso é importante, né? Então, a minha pergunta era essa, assim, é possível que eles participem de algo grande assim? É para motivá-los. Eu já falo isso na terça-feira que vem, uma palestra aqui para as empresas da CDL aqui de Tramandaí, velho. Nara, a minha resposta como educadora para sustentabilidade, inclusive já está na tua fala, que é o primeiro item da minha lista ali, né, da fórmula do defensor do ODS é conhecimento. Essa galera precisa conhecer os ODS e precisa fazer essa inicial conexão, né, do que eles já fazem em relação aos seus impactos, sejam eles positivos ou negativos. Então, eu acho que se vocês levarem isso para eles e eles conseguirem se conectar com essa agenda bem na prática, isso já é uma coisa sensacional, né? Porque é isso que tu disse, já coloca a galera nesse nível de boas práticas, de conseguir falar para os outros os seus cases, né? Então, a gestão, a administração tem muito disso, né? De organizar o que já acontece dentro da empresa, claro, olhando um horizonte, às vezes, desafiador, né? Enfim, ambicioso. Então, a minha resposta como educadora para os ODS, e não puxando a brasa para o meu assado, o pessoal precisa conhecer eles e precisa contextualizar num primeiro momento, né? Porque só colocar isso nas redes sociais hoje em dia já abre uma conexão com uma outra pessoa que já conhece o ODS, ou sei lá, um grande fornecedor, uma cadeia de produção que precisa incluir um novo fornecedor e olha, o fulano de tal fornece alimentação e ele, sei lá, só compra de fornecedores locais, enfim, pode ser uma pessoa, né, que está fazendo quentinha em casa hoje, mas essa quentinha, ela é sustentável, ela é isso e aquilo, né, então as grandes empresas também podem olhar isso. E se conectar sem formalidades, né, isso que eu acho legal também dos ODS, que com pouca formalização, tu já consegue passar a mensagem. Né? Já tem assunto, Nara, já tem assunto para palestra, né? Olha, muito assunto, já tem umas 3 palestras, ó, Pedro Paulo, tu que tá aqui pela praia, ó, tem trabalho para nós aqui. O Pedro parceiro, ó, tá pertinho. Tá bem pertinho aqui. Conte comigo, tô aqui no Imbé. Que legal. O Carlos, posso só fazer uma contribuição que eu achei muito legal a fala delas agora, é que assim, muitas organizações e micro e pequenas empresas também querem fazer, né, querem falar sobre sustentabilidade e não sabem como. Assim, em vez de começar pensando em GRI, pensando em Instituto Eto, indicadores etos, enfim, olha para o cenário dos ODS, né? Então, assim, o ODS, ele é uma ferramenta que tu faz olhar ali o que dá para fazer e já conectar e começar a fazer, a relatar o que tu já faz e pensar o que tu podes fazer de melhor, inclusive, né? Então, nem precisa... Aqui a gente vai conversar com as organizações, mas como é que eu começo? Falei, cara, vamos entender o que é ODS
e dali para frente a coisa só flui. E é realmente isso, assim, ela começa a se conectar com outros que já sabem, né, falar sobre isso, especialmente agora que o mercado financeiro fala muito sobre isso. Se tu vai pegar uma linha de crédito no BRDE, por exemplo, se tu trabalha com ODS, tu já tens uma pontuação a mais, em vários bancos também é assim, então daqui para frente é só, eu acredito muito assim que a gente vai ver muita coisa legal ainda. E deixa eu só dar uma última dica, o Pacto Global, assim como o PNUD, tem muitos materiais, inclusive manuais, sobre os ODS na prática. Tem um deles que é maravilhoso, que é o SDG, que é ODS em inglês, Compass, de bússola. O SDG Compass é exatamente esse passo a passo de como colocar sustentabilidade na sua organização. Ele é gratuito, ele está disponível, então também vale a pena, né, buscar nessas grandes entidades que produzem conteúdos gratuitos essas formas de navegar por esses caminhos da gestão sustentável. Bem colocado. Só uma coisinha, pode colocar no chat esse nome, o SDG? Eu escrevo. Pode deixar. SDG Compass. Colegas, em função do tempo, não sei como é que estamos, mas temos uma questão, né, de já ir para o fechamento, para o encerramento. Algumas perguntas nós vamos ter que responder depois, a Arielle ficou com uns e-mails ali, em função dessa logística que nós tivemos que mudar, né? E agradecer muito a Catiele, que acabou saindo da reunião, não retornou por motivos, né? A Camille, que nos trouxe todo esse conhecimento do movimento ODS. Era isso que nós queríamos hoje, falar sobre o que já funciona, falar que é possível, embora tenhamos uma pandemia, sim, cada um pode ajudar. Né? E que não é só o Rio Grande do Sul, não é só o Brasil, é uma agenda mundial. Quando a gente faz uma ação, a gente está ajudando o planeta. E a Júlia nos trouxe também muito, Júlia, informação. Essa questão do uso da terra, para mim foi um indicador novo, eu não tinha observado isso ainda, essa mensuração de como a gente está fazendo. Foi bem rico, né, o comentário que todos vocês fizeram. E como é o Dia da Terra, como acho que a Camila que falou, vamos deixar uma sementinha plantada hoje, então. Né? É um evento que ocorreu, a nossa intenção foi falar sobre isso, não vamos ficar por aqui, já tivemos um fórum anterior de responsabilidade social no ano passado, que a gente fez, então queremos agregar, a gente quer fazer esse movimento, certo? Professor Pedro, alguma fala de encerramento, gostaria de te manifestar? Eu gostaria de agradecer, né, as nossas palestrantes que somaram para mim, que realmente também não sou da área, mas sou entusiasta pela sustentabilidade, pela responsabilidade social, e acho que com essa responsabilidade, através, né, do Conselho Regional de Administração, por estarmos presentes na Câmara de Responsabilidade Social, da gente trazer, né, essa discussão para um fórum a esse nível, né, com pessoas tão respeitadas e conhecidas, tanto do mercado regional e trazendo também pessoas com conhecimento de outras cidades, o caso da palestrante de Santa Catarina, da Unimed, que vai fazer com que a gente possa, né, talvez trazer algumas experiências, certamente já vivenciadas, e que a gente possa somar. E a minha proposta, inclusive, é que a gente possa fazer parcerias com Santa Catarina para fazer esse movimento muito maior, né? E realmente a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem uma força muito grande, Santa Catarina cada vez mais também em termos de desenvolvimento, e que a União faz esforços. E acho que essa é a nossa proposta. Nós estamos vivendo num momento muito delicado para todos nós. Não quero retornar o acontecido, mas assim, nos choca muito qualquer coisa que venha nos agredir neste momento. E quando a gente está falando justamente sobre este foco que o Carlos havia comentado, mexe mais ainda de que é urgente o que nós temos que fazer em termos de sustentabilidade e responsabilidade social,
do planeta. E nós somos seres humanos e vivemos nesse planeta. Se nós não fizermos este primeiro passo, vai acabar, conforme agora há pouco a nossa palestrante colocou também, né? Então, acho que a gente tem que pensar. E essa sementinha, hoje, o Dia da Terra, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, né? E pedir perdão para essas pessoas que fizeram essa maldade conosco, porque tinham 200 pessoas interessadas neste evento e a gente só está com 112. Mas, assim, agradecer muito e que a gente possa, nos próximos eventos, com mais segurança, conseguir realmente trazer, como esse evento foram 233 pessoas inscritas, a gente ter uma visibilidade maior. A gente quer ser maior do que tudo, não só pelo Rio Grande do Sul, mas como todas as unidades dos conselhos regionais, que a gente possa ser uma referência, talvez, falando em sustentabilidade e responsabilidade social. Então, eu quero agradecer a participação de todos. Perfeito, Pedro. Muito bem colocado e compartilhamos do teu sentimento em relação a esse momento que todos estamos sensibilizados, né? Acho que é bem certamente. Não, e muito feliz com a participação, né, da nossa presidente, mais uma vez, a nossa delegada, né, Cláudia, olha, aqui do Litoral, Nara, né, a Camille, que esteve presente, a Júlia, acho que foram, né, acho que só vieram enriquecer, e a nossa companheira também, a Yara, né, está lá em Camaquã representando, né, também lá uma região bastante grande, ela está aqui presente. Então a gente está assim, esse movimento começa a expandir cada vez mais, e essa é uma proposta. Se há perdas, eu acho que a gente também tem ganhos de estar neste momento indo a várias cidades do interior que estão se fazendo presente pela viabilidade de ser um evento também transmitido via internet. Então, tem perdas, mas ganhos muito maiores. E é isso que a gente tem que pegar de bom. Ok? Muito obrigado também, nosso coordenador. Muito obrigado pelo belo evento e a todos também presentes. Obrigado, obrigado. Por favor, Cláudia, um fechamento? Só um tchau, uma fala, por favor. Tá bom, Carlos, Pedro, Nara, Yara, a Júlia, a Camila e todos mais, a Arielle, que trabalhou bastante, eu imagino a tensão depois, nesse segundo momento, né? Mas a gente agradece aí, pede desculpas aí pelo fato, mas acho que tudo é aprendizado, né? Eu acho que também a gente pode olhar e abordar de outras formas aí os nossos próximos eventos. E também muito o que vocês falaram, o comportamento humano, né? A sociedade está muito doente aí nesse momento, que precisamos levar coisas positivas, como vocês trouxeram aqui, e plantar essa semente do bem. Vamos regar bastante, Carlos. E quando a Camille apresentou lá, eu puxei a imagem na hora dos logos para ver se o CRA de Santa Catarina estava ali na apresentação, e não está, só o CAL, eu vi. Então, assim, acho que a gente pode, sim, nós estamos com uma grande parceria aí nos eventos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, a região sul, em vários eventos do CFA, CRAs, e a gente pode buscar e até ir com a Câmara, Carlos e os demais membros, liderar um processo aí, daqui a pouco, entre os 3 estados, com esse tema tão relevante. Parabéns a vocês, muito obrigada por vocês estarem junto no CRA, porque acho que todos aqui com os nossos trabalhos voluntários, eu estou num hotel, estou no interior, né? Trabalho na área da saúde e acho que sim, foi um momento ímpar. Aprendi bastante com vocês hoje, mas acho que temos que somar os CRAs ali. Perfeito. Eu falo com Santa Catarina e Paraná, se precisar, só me ajudem aí no embasamento. Um grande abraço. Mas só lembrando que, na verdade, o CAL está ali, mas é que ele é apoiador oficial do movimento. Não quer dizer que o CRA não está como signatário, tá? Aqueles ali são os apoiadores oficiais. Tá bom. Mas fica o desafio, então, Camille. Vamos contratar aí, fazer os contatos, né?
Pessoal, Mas acho que o então, desafio maior é a gente fazer germinar essa sementinha aí que está sendo, né? A gente já vem em sim, conversa, né, Carlos, desde sim. 2019, né? Conversando sobre pensar e falar sobre o movimento no Rio Grande do Sul, né? Acho que Mas ele está ganhando corpo, eu acho que tem a noite tudo de para dar hoje foi certo, com importante. certeza. E Foi contem com a importante. gente, tá? Contem conosco aqui enquanto coordenação estadual para o que precisar, para as organizações que têm essa capilaridade nos dois estados, eles estarem sempre incentivando para que essas empresas e organizações possam participar também desse debate. Estamos aqui para isso, né? Movimento é rede, né? E não é só no Sim, estado. sim. Acho que é a gente pensar enquanto Brasil mesmo, né? É fortalecer esse movimento. Eu Falar em posso coisas positivas. Fale, Cláudia, pois não. coisas positivas. A Helenice postou ali o evento de Foz do Iguaçu que a gente vai fazer em setembro, ó, e ela tá puxando. Acho que Helenice, eu sei que tu estás aí, o João também, 2 vice-presidentes também junto aqui na sala. Fala rapidamente do evento, porque acho que tem tudo a ver, Helenice. Abre o microfone aí. Excelente. Oi, pessoal. Eu fiquei muito feliz de ter participado aqui desse evento de vocês. E fiquei muito feliz também porque nós aqui do CRA, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, a gente está organizando um evento chamado Encontro Regional dos Profissionais de Administração da Região Sul. Esse evento era para ter acontecido no ano passado, dia 5 de junho, que é o Dia da Sustentabilidade, né? Dia Mundial da Sustentabilidade, e daí por causa da pandemia nós não pudemos fazer. Então esse ano a gente está programando aí um evento híbrido, vai ter uma parte presencial e uma parte à distância. A gente espera que em setembro já o pessoal já tenha tomado vacina, já esteja mais protegido. Então, é um público de em torno de 200 pessoas presenciais lá em Foz do Iguaçu, e os demais podem acessar online. Esse evento aqui, o tema é sustentabilidade, inovação e gestão. Então, assim, é muito legal. A gente está organizando assim com muito carinho os 3 estados e estamos trazendo sobre sustentabilidade grandes nomes aí para falar sobre sustentabilidade. Então, a gente tem palestrantes, os palestrantes são de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas tem muita gente boa aqui nesse Rio Grande do Sul trabalhando essa parte de sustentabilidade, e a gente vai colocar nesse evento também. E temos também a parte de inovação, que o pessoal participou aí de uma visita técnica no Canadá, e conhecemos lá uma cidade chamada Mississauga, que é uma cidade inteligente, então ele vai falar online. Então, quer dizer que tem coisas que o online nos ajuda, né? Tem outras coisas que dão uns probleminhas, mas, assim, tem outras coisas que nos ajudam. Então, assim, aproveito, também vai acontecer lá, vai ter apresentação de trabalhos científicos, então convido todos vocês aqui. Nós, dia 3 de maio, é o dia do lançamento do Herpasul. Aí a gente vai começar a botar o material para que vocês todos saibam e que participem, porque a gente está organizando assim com muito carinho esses 3 estados aqui, para que também a gente está se desafiando, porque é um evento híbrido, né? Que tem toda a parte presencial do evento normal, mais toda essa parte do online. Mas está indo muito bem. Obrigada aí pela oportunidade de falar desse evento aqui para vocês, e estão todos convidados. Show de bola. Obrigado, Helenice. De nada. Que bom que temos, que bom que a Cláudia lembrou, né? Isso é essa rede que a gente quer, né? Esta conversa. Muito, muito bom, muito bom. Pessoal, então não temos mais perguntas. Lembrando que o vídeo vai ficar gravado lá no YouTube do CRA. Então a Arielle já botou 2 ou 3 vezes ali o endereço. E agradecer de coração a todos vocês nesse momento tão especial, que nos deu muitos ensinamentos teóricos, práticos, bons, não tão bons,
e que vão vir outros momentos, com certeza. E ficam as sementes plantadas para, durante o ano, germinar. Agradecer ao pessoal. Tem bastante elogios, a gente não leu os elogios, mas também dizer que ficou registrado aí um volume grande de parabéns às meninas que nos ajudaram, as palestrantes. Certo, pessoal? Então, de minha parte, agradecer. Um abração a todos, então. Obrigada, Carlos. Obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus aí. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau.